Olá, irmãos e irmãs da pátria. Neste vídeo nós vamos falar sobre uma possível intervenção militar no Brasil. É um assunto que está na mídia aí essa semana, inclusive com protestos, entendeu? Está em evidência essa semana esse assunto aí após o segundo turno das eleições. É um assunto que não é simples, não é fácil, assim, uma intervenção militar no país. Aqui é o Brasil, nós não estamos falando aí de um país da África aí, que a gente sabe que lá acontece muito isso, nenhum outro país no Oriente Médio, onde o país só tem o petróleo e o resto do país todo é areia. Aqui não, aqui é o Brasil, é um país riquíssimo em todos os recursos naturais aí, tendo petróleo, minério, tem a nossa floresta amazônica também, que já foi até motivo aí de algumas falas aí de presidentes de outros países, inclusive do Macron, falando que, especulando, né, a criação de um corredor internacional lá na Amazônia, para poder a ONU administrar esse corredor. Então a gente vê que o nosso país ele é muito cobiçado por outros países do mundo. Então a gente vê que tem algumas teorias aí, esses dias eu estava vendo um vídeo dizendo que se houvesse alguma intervenção militar aqui no país, a Rússia iria intervir aqui. A Rússia eu acho que é totalmente fora de cogitação. A Rússia está atolada até o pescoço na guerra da Ucrânia, achou que seria uma guerra rápida, a guerra se iniciou em fevereiro e se arrastou até esse mês, e até agora a Rússia não conseguiu evoluir, entendeu? O que ela desejava, né? Todo mundo já viu que ela não alcançou os objetivos dela. A Rússia hoje, inclusive, está precisando de ajuda, de drones do Irã, munição de artilharia da Coreia do Norte, e a gente vê que a Rússia realmente não tem o controle da guerra. Inclusive tem vídeos aí de pessoas indo a batalhões, presídios no caso, né, para poder recrutar presidiários para lutar na guerra. O Putin fez um decreto lá pedindo 300 mil reservistas e houve uma fuga em massa de homens com idade militar do país. Então a guerra não vai nada bem para ele, e também até porque ele não tem nem meios navais de vir fazer uma intervenção militar aqui. Para isso precisaria de porta-aviões, navio de desembarque anfíbio, e a Rússia não teria essas condições, entendeu? A Rússia chegou a um ponto na guerra lá de até ameaçar usar armas nucleares, o que eu acredito que é possível, não armas nucleares estratégicas, que são essa arma de grande destruição para destruir cidade, mas eu acredito que ele pode sim usar armas nucleares táticas, que são armas para destruírem batalhões, colunas de tanque, arma de menor poder destrutivo, mas que afeta muito a moral da tropa. Então, eu acho que a Rússia está muito ocupada com a guerra na Ucrânia lá, e acredito que de maneira nenhuma iria intervir aqui. O outro país aí que eu também já vi, né, alguma hipótese, é a China. A China realmente hoje tem a maior marinha do mundo em relação numérica, mas a China também tem os seus problemas lá. A China quer dominar, né, todo o mar do sul da China lá, inclusive fazendo ilhas artificiais por aquele perímetro. A China também tem um outro problema muito grande com Taiwan. A China já falou que vai invadir Taiwan e está se preparando para isso. Realmente a marinha chinesa vem crescendo, todo ano eles vêm lançando vários navios por ano, e o objetivo deles hoje é tomar a ilha de Taiwan. Além disso, a China ainda tem um problema ainda com a Índia, com problemas fronteiriços lá com a Índia lá. Então a China, apesar de ter muitos navios, entendeu? Acho que eles não arriscariam lutar uma guerra aqui na América do Sul e de repente perder alguns navios e não conseguir cumprir a missão deles lá, que é tomar uma ilha tão pertinho da costa deles lá, que está a apenas 200 quilômetros de distância. Então a China eu vejo também que é um país que não compraria essa guerra. O terceiro país aí, que é que eu não vi nada sobre isso, mas eu tenho observado alguns vídeos passados, alguma reportagem passada, algumas já tinham me chamado a atenção, mas agora eu fui juntando uma coisa na outra ali e enxerguei os Estados Unidos como um possível país que pode intervir aqui. E realmente, falando dos Estados Unidos, a gente sabe que é a maior máquina de guerra do mundo. Eles já lutaram aí durante sua história aí dezenas e dezenas de guerras. A gente sabe que eles sim têm poder para intervir aqui, militar. Tem 11 porta-aviões, aproximadamente 35 navios de desembarque anfíbio. Tem a quarta frota americana, que é sediada na Flórida, que é responsável por toda a América do Sul aqui no Oceano Atlântico. Então, realmente, os Estados Unidos é um país que poderia, de alguma forma, intervir no nosso país. E aí a gente sabe que, se tratando dos Estados Unidos, né, nada é impossível, que a gente olha a história deles aí. Eles ficaram 8 anos no Iraque, 20 anos no Afeganistão. Então, se de repente eles tiverem um pretexto, se eles de alguma forma
virem que aquele país ali vai render lucro para eles, eles podem sim, de repente, investir em algum tipo de ação militar. Aí a primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi em 8 de agosto de 2022. Um pedido das Forças Armadas do Brasil para a compra de 220 mísseis antitanque Javelin no valor de cerca de 100 milhões de dólares está travado nos Estados Unidos desde 2020. 2020 foi o final do governo Trump. Segundo a agência de notícias Reuters, a negociação não avançou porque congressistas do Partido Democrata norte-americano estariam preocupados com os ataques do presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral. Então, a negociação foi feita no governo Trump e no iníciozinho do governo Biden, os políticos já congelaram essa negociação lá. Aí, o restante, essa seria uma forma de os deputados e senadores da sigla do presidente Joe Biden passarem um recado a Bolsonaro e aos militares brasileiros. Ou seja, lá em 8 de agosto, bem antes da eleição, o pessoal nos Estados Unidos lá já estava, bem dizer, vendo com maus olhos aí o governo do presidente Bolsonaro, entendeu? Aí, no finalzinho diz aqui, o acordo entre os dois países foi feito no fim da gestão do presidente Donald Trump, como eu tinha dito antes aí, né? Então, a compra desses mísseis aí, quando chegou na administração do Biden, ela foi congelada, devido à reclamação deles aí, do governo Bolsonaro. Outra coisa que me chamou a atenção também, já foi no dia 28/9. Senado do EUA aprova resolução que pede eleição livre no Brasil e repudia golpe. Antes da eleição do primeiro turno, o Senado dos Estados Unidos fez uma resolução para poder reconhecer o vencedor da eleição aqui no Brasil. Entendeu? Parecia, ao meu ver aqui, que eles já até sabiam, né, quem seria o vencedor da eleição. O documento expressa a postura e uma recomendação do Senado à Casa Branca. Embora não tenha força de lei, é mais um movimento no sentido de alertar os Estados Unidos quanto ao risco à democracia brasileira. Ou seja, estamos dizendo aqui que uma reeleição do presidente Bolsonaro seria uma ameaça à democracia. Mas não é isso que na prática a gente tem visto aqui, né? Coisa de um ano atrás, mais ou menos, aí, um artista, né? Segundo ele era arte, ele fez a cabeça do presidente Bolsonaro e ficou jogando bola, fez vídeo, tirou foto, e eu de momento nenhum eu vi esse artista ser preso, esse artista ser processado, ou o STF de alguma forma pedir explicações a esse artista. Agora, do outro lado ali, pessoas apenas que questionaram o STF foram presos, a gente viu deputados aí sendo presos, né, por questionar algumas atitudes do STF. Então, nessa época aqui, lá para o governo americano, isso não era ameaça à democracia, prender, né, um deputado no exercício do seu mandato ali, o deputado foi preso, mas o presidente Bolsonaro, uma reeleição, estava dizendo que seria uma ameaça à democracia. Parecia que eles já sabiam mais ou menos ali o vencedor da eleição aqui, né? É estranho, é curioso essa informação. Então, isso aí me acendeu um sinal de alerta, e quando chegou agora essa semana, né, teve aquele jornalista americano lá dizendo que a eleição brasileira aqui teve interferência do Biden e do diretor da CIA. Então, a gente para pensar assim e ver que, de repente, já não é de hoje, né, que o governo americano já vinha, de alguma forma, interferindo aqui no governo brasileiro. Então, o que eu tiro dessa situação? A gente vê aqui, eu falei da Rússia, que invadiu a Ucrânia, a China, né, que tomou lá, bem dizer, todo o mar do sul da China e ameaça Taiwan, e a gente tem os Estados Unidos, 3 potências nucleares. Ou seja, os países que têm armamento, que têm poder bélico, que são potências nucleares, é eles que tomam as ordens no mundo. Se ele tomar a decisão de que é isso, você tem que obedecer. Se você não estiver no mesmo patamar que eles aí, infelizmente você tem que obedecer. E se tratando da gente aqui do Brasil, nós sabemos aí que as Forças Armadas aí são muito obsoletas, muito equipamento aí de décadas e décadas para trás. A tecnologia é ruim demais, entendeu? Não acompanha os países de primeiro mundo de ponta hoje em dia. Então, realmente, a gente fosse ter uma intervenção militar aqui, que fosse gerar uma guerra com algum tipo de país que for uma grande potência militar, certamente a gente perderia e nosso país ficaria aí, de repente, na mão, né, sob o domínio de uma nação estrangeira.
Então, na minha visão, eu acredito que o Exército Brasileiro não entrará nessa guerra, ele não vai tomar nenhum partido, até porque poucos sabem disso, né? Mas no governo Dilma, antes dela ser impeachmentada aí, ela chegou a tentar usar o Exército Brasileiro, e na época o comandante do Exército, o general Vilas Boas, não aceitou, entendeu? Ele não obedeceu ao que a Dilma queria, e o Exército Brasileiro não foi usado para evitar o impeachment dela. E agora, dessa forma, hoje eu também vejo, gostaria muito de estar errado, de chegar daqui a 2, 3 dias, aqui uma semana, quem sabe, e vir aqui falar, ó, realmente o que eu vi naqueles dias para trás, realmente mudou, não é isso, é aquilo e aquilo outro, e que tenha mudado. Mas ao menos que apareça realmente provas concretas de que a eleição foi fraudada, de que o presidente realmente foi roubado nas eleições, o presidente Bolsonaro. Eu acredito que as Forças Armadas não vão tomar partido. As Forças Armadas brasileiras, não é essa a função dela, entendeu? Por mais que o calor ali da emoção ali, a gente somos brasileiros, amamos o nosso país, a gente queria, né, que o nosso país prosperasse, que o nosso país crescesse, tendo em vista que a gente vê, é visível o governo comunista, o que faz com o país, o que acontece com nossos países vizinhos aí que são comunistas, entendeu? Mas infelizmente eu acredito que o nosso exército não vai intervir nisso. Infelizmente é uma notícia que eu não gostaria de acreditar, mas pelo tempo que eu passei no exército, pelo que eu vi no exército ali, eu vi que o exército brasileiro ele não toma partido de certas coisas, ele, acredito eu, que não vai se manifestar em relação a isso. Então, de alguma forma, aí nós temos agora que fazer o quê? Acreditar no nosso Congresso, entendeu? Nos senadores também lá, porque nós temos mais que a maioria, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, vamos esperar que esses políticos aí, né, não façam como fizeram na última eleição, que muitos aí em 2018 surfaram na onda Bolsonaro, mas quando chegou lá na hora de exercer os seus cargos, pularam de lado, negaram que tinha usado o nome de Bolsonaro para ganhar voto, e tinha vários e vários vídeos contestando e vendo que eles estavam mentindo. Então nós esperamos que os políticos que nós elegemos nessa eleição agora, que eles fiquem justo ali, né? Que eles façam valer porque que foram colocados lá. Não espero que durante o caminho ali eles comecem a se desviar e aceitar aí, né, algum tipo de governo totalitário, algum tipo de governo de esquerda que tente de alguma forma, né, como eles gostam de fazer, ameaçar a democracia. Inclusive no Senado, nesse ano que vem agora, a gente vai ter até senadores em quantidade suficiente para de repente começar, né, a pedir um impeachment de alguns ministros. Então a gente sabe que agora nós temos que confiar no Senado e no Congresso, tendo em vista que o presidente que irá entrar é um presidente de esquerda, entendeu? É um camarada que a gente sabe da índole dele, né? Sabe do passado dele, por mais que o STF venha falar que ele foi inocentado, que ele é inocente, a gente sabe que isso não é verdade, as provas estão aí, e a gente também tem a realidade, a gente tem que chegar à realidade. Ninguém tira um cara da cadeia, entendeu? Tinha um problema da ficha limpa, torna o cara elegível, entendeu? O cara perder uma eleição. Isso aí é uma coisa que, pô, entendeu? Não entra na cabeça de ninguém, não entra na cabeça de ninguém. É muito claro, ficou muito claro qual que era o plano desde o início. O erro que eu vejo do presidente, de repente, ou das Forças Armadas, foi que deixou ele sair da cadeia. Teriam que ter travado, não, aí não. Teria que chegar nos ministros lá e apertar eles, não, isso aí já está demais, já estão passando do limite. Mas a partir do momento que deixaram ele livre, quando tornaram ele elegível e ninguém se manifestou, aí realmente abriu as portas para que ele pudesse vir a concorrer e não sei, né, se realmente ganhar a eleição, conforme estão falando que ganhou. Alguns dizem, né, que não, foi roubo, isso, aquilo, outro. Eu, sinceramente, eu não vi durante o tempo que correu a eleição 60 milhões de petistas no país. Todos os locais que nós andávamos aqui no meu município, no Rio de Janeiro, em todo local que a gente viu, o presidente arrastava multidões e o Lula era ovado, era ladrão, mas para ele deu, né, 60 milhões de votos. Isso eu acho muito curioso, mas se até agora o presidente Bolsonaro não se manifestou, não mostrou provas, a gente tem que esperar, né, chegar o dia 1º de janeiro
para a gente poder ver aí como é que vai ficar, né? Valeu? Muito obrigado pela atenção de todos. Tenhamos uma boa noite.